Convido os irmãos para que possamos ler João 8, a partir do verso 32. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, em Tua presença nós estamos agora. Agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos traz aqui, para reunidos como igreja, aprender da Tua santa palavra. Estamos diante de Ti, da Tua palavra. Pedimos a Tua orientação, que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, e que possamos aprender, meu Pai, na Tua santa palavra, o propósito do Senhor para a nossa vida, que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, nosso Salvador, sendo discípulos, aprendendo em Sua palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura, do nosso primeiro parágrafo, Vamos trabalhar da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Convido os irmãos, aqueles que têm a confissão impressa, pode ler nela. Os que não têm, lê na tela, por favor. Parágrafo 1 da Confissão de Fé, capítulo 20, diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consistem em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem eles livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo mais ousadia no acesso ao trono da graça e mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus, Deus que ordinariamente alcançavam os crentes sob a lei. Queridos irmãos, nós estamos diante de um capítulo que fala sobre liberdade de consciência. O texto base que nós lemos, Jesus confrontou os fariseus, os mestres judaicos, o pessoal da antiga aliança. Jesus foi bem enfático quando disse: conhecerão a verdade os libertará. Eles retrucaram: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Entendemos pelas Escrituras Sagradas que desde o Éden, somente lá no Éden, o primeiro casal tinha de fato liberdade de escolha. Eles estavam no seu estado de inocência e poderiam escolher entre não pecar ou pecar. Infelizmente, fizeram mau uso desta liberdade de escolha. Então, após comerem do fruto proibido, o qual Deus disse que não podiam comer,
eles se tornaram escravos do pecado, perderam aquela liberdade que tinha. Então, quando Jesus fala que o pessoal da antiga aliança, os judeus, os fariseus, eles eram escravos, Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Entendemos que todo ser humano, naturalmente, ele não nasce livre. Desde o pecado original, todos, homens, mulheres, já nascem escravos. E somente através de Cristo, da obra expiatória do Senhor Jesus, o homem pode se tornar livre. A grande questão é, para nós cristãos, que fomos alcançados pela graça salvífica, libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é responder: somos livres de quê e para quê? Qual é o propósito, qual é a finalidade da nossa liberdade que Cristo nos comprou? Há cristãos que pensam que, estando agora livres em Cristo, libertos do poder do pecado, então não precisam obedecer nada, ninguém, nem mesmo a lei do Senhor. Isso é tipo de pessoas que adotam o antinomismo, né? Eles entendem que a lei ficou atrás, agora estamos na nova aliança, somos livres em Cristo e não precisamos obedecer à lei. De fato, nós fomos libertos, né, da lei cerimonial, conforme a confissão diz. Os crentes agora, eles são libertos da culpa do pecado, né, na justificação, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, do cativeiro de Satanás. Então, quando Cristo, na cruz do Calvário, comprou a liberdade dos cristãos com seu próprio sangue, declarou os cristãos libertos, né, da culpa do pecado, libertos, agora nós não temos mais que sermos obedientes à lei cerimonial. Devemos entender os 3 aspectos da lei. Na próxima lição, o irmão Marco Vinícius irá trabalhar sobre este assunto. Na antiga aliança, tinha o aspecto da lei cerimonial, que era o que tratava sobre o culto levítico, a adoração no Antigo Testamento, onde o adorador, aquele que se aproximava de Deus, ele tinha que, mediado por um sacerdote, oferecer um sacrifício para que ele fosse aceito diante de Deus e seus pecados fossem perdoados. Tinha a lei civil, que é aquela que regia a comunidade israelita, né, as leis civis, para trazer paz e ordem na sociedade, para que eles fossem uma nação organizada e que tivessem respeito uns aos outros e que preservassem a unidade que eles tinham. E também a lei moral. A lei moral é que trabalhava o caráter do ser humano, as virtudes de alguém que vive para a glória de Deus. Esta lei moral, nós não estamos livres de praticá-la, de cumpri-la. Então, em Cristo, nós fomos libertos, né, da necessidade de observar a lei cerimonial, já que agora Cristo é o nosso sumo sacerdote que nos media diante de Deus. Ele ofereceu um sacrifício santo, perfeito, que agradou ao Senhor. Somos libertos da ira condenatória que estava imposta a nós, a ira santa de Deus. Então, agora não temos necessidade de observar a lei cerimonial. Não temos necessidade de oferecer sacrifícios, não temos necessidade de guardar dias, comemorar as festas judaicas. Nós temos agora a responsabilidade, sob a graça de Deus, de cumprir agora a lei moral, que é os 10 mandamentos, já que fomos libertos, né, do poder do pecado, fomos libertos da lei cerimonial, não temos necessidade de segui-la. A lei civil, não existe hoje
um povo específico de Deus, como tinha no Antigo Testamento, onde Israel era a nação escolhida por Deus para representá-lo na terra. Então, esta nação, Israel, eles tinham a lei civil, que Deus trabalhava com eles. Agora, o novo Israel, a igreja, é constituído de pessoas de todas as nações, de todas as partes do mundo. Então, a lei civil não se aplica mais a nós da mesma forma que aplicava-se a Israel. Não que nós não precisamos estudar a lei cerimonial e a lei civil, é lógico. Precisamos estudá-la porque a lei cerimonial tinha aspectos rituais, procedimentos que apontavam para Cristo, apontavam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que estudar essa lei para entender a santidade de Deus, entender os atributos do Senhor manifestados na lei. Agora, já que somos libertos da necessidade de cumprir a lei cerimonial, aí o cristão agora salvo, transformado por Cristo através do Evangelho, diz: o que eu vou fazer para agradar o Senhor? Já que agora não preciso mais cumprir essas leis, para que através desse procedimento eu alcance algum benefício do Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí então ele entende: agora eu vou viver para agradar o Senhor, obedecendo a sua lei, não com medo, não por obrigação, mas por obediência e gratidão ao nosso Senhor que nos salvou. Nós entendemos que a lei, ela é perfeita, a lei é aquela que serviu como pedagoga, um aio, é como um adulto, um escravo da época que conduzia uma criança, filha de seus senhores, conduzia essa criança à escola, à educação, para que ela aprendesse, se tornasse um adulto que tinha pleno conhecimento de tudo aquilo que um israelita deveria conhecer. É uma metáfora, uma aplicação. A lei serviu como uma pedagoga para ensinar o povo de Israel e levá-los até Cristo. A lei serviu para mostrar ao pecador que ele é incapaz de se aproximar de Deus a não ser pela graça do Senhor, e o sacrifício, este processo que lhe eram concedidos através de um mediador, um sacerdote que oferecia um sacrifício, e ele tinha acesso a Deus pedindo perdão. Isso também era uma manifestação da graça. Há pessoas que entendem que graça é manifestada somente no Novo Testamento. Não, a graça também foi manifestada no Antigo Testamento. Assim que o primeiro casal pecou, logo Deus, por livre e espontânea vontade, por amor, providenciou a eles vestimentas de pele de animal. Isto já apontava para o sacrifício de Cristo. Isto já é uma manifestação da graça do Senhor. Então, queridos irmãos, isso é uma base, porque a liberdade cristã e a liberdade de consciência, nós entendemos ela quando nós temos uma noção e entendimento satisfatório da lei do Senhor. Não vou trabalhar muito isso. Semana que vem, nosso irmão Marcos Vinícius irá trabalhar este assunto. Então, queridos irmãos, no primeiro parágrafo, nós temos estas bênçãos, estas facetas da liberdade que Cristo nos comprou. Lembrando que essas liberdades que temos hoje, nós só temos porque Cristo comprou. Elas não vieram a nós sem nenhum esforço, sacrifício. Foi necessário Cristo pagar com o seu próprio sangue, nos comprar, nos redimir do pecado, e então agora nós temos essas liberdades. Primeiro parágrafo, nós trabalhamos sobre vários aspectos da liberdade.
mas vamos resumir um pouco, porque nós não conseguiremos trabalhar este capítulo exaustivamente. Ele é um pouco extenso e precisaria pelo menos 2 domingos para trabalhar totalmente os parágrafos exaustivamente. Vamos fazer um breve resumo para que nós possamos pelo menos avançar um pouquinho. Então, queridos irmãos, convido vocês que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos entender uma faceta da liberdade que Cristo nos comprou. Lembrando que em Cristo nós recebemos a carta de alforria. Nós éramos escravos do pecado, e assim como um escravo que recebe libertação, ele recebe aquela carta de alforria, então ele é livre, ele já não é propriedade mais de alguém. Romanos 5, versículo 1, a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o capítulo 20 da nossa confissão, ele diz que nós fomos libertos da culpa do pecado. Vamos ler mais uma vez: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em ser eles libertos da culpa do pecado. O que é isso? Quando alguém recebe o Senhor Jesus através da graça salvadora, entende que o Senhor Jesus é o único que pode redimi-lo da situação de pecado que ele vive, então, pela fé, nós enxergamos na cruz de Cristo, quando ele verteu o seu precioso sangue em favor da redenção da igreja, ali nós fomos libertos da culpa do pecado. Nós agora podemos nos achegar a Deus com uma mente tranquila, consciência livre da culpa de pecado, porque Cristo pagou a dívida enorme, impagável que nós tínhamos diante de Deus. Lembrando que Deus é um Deus santo, justo, e Ele não permite o pecado estar sem a sua devida punição. Não tem como simplesmente varrer o pecado para debaixo de um tapete, não tem como simplesmente dizer, como nós seres humanos falamos um para o outro: não, eu te perdoo, está tudo resolvido. Para Deus é necessário que haja um pagamento, uma punição devida pelo pecado de alguém que deseja se aproximar dele. Então, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, toda a condenação que havia para nós, todo o pecado que nós tínhamos e que ofendia a santidade de Deus, esta ira de Deus que corrigiu, puniu o pecado, caiu sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Salvador. Então, houve uma doce troca. Cristo assumiu os nossos pecados. Cristo assumiu a nossa pecaminosidade. Cristo assumiu a nossa culpa. E agora Deus nos vê em Cristo justificados. Quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para os seus filhos, Ele já não vê o pecado sobre a vida dessa pessoa. Ele vê sobre os seus filhos o sangue de Cristo que o liberta e redime da culpa do pecado. Infelizmente, há cristãos que ainda vivem, mesmo na caminhada cristã, convivem com o sentimento de culpa. Há cristãos que não se libertaram ainda de pecados que cometeram no passado, ofensas, conflitos que tiveram com pessoas. Eles entendem que Deus os perdoou, mas ele carrega aquela culpa. É necessário entender que em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado. Nós ainda lidamos com o pecado. O pecado ainda não está ausente na nossa vida. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos que vigiar, lutar contra o pecado,
pedir perdão com um coração sincero, como a nossa irmã Roberta trabalhou, em quebrantamento, em contrição diante de Deus, nós somos perdoados dia após dia. Ainda lidamos com o pecado, mas nós podemos resistir ao pecado, não temos mais a culpa que o pecado impunha sobre nós e nos fazia réus diante de Deus. A situação é ilustrada pela compreensão da teologia reformada como um tribunal, uma situação forense, onde o réu está sentado e o juiz está ali para sentenciá-lo. E ali ele está prestes a receber uma condenação pela sua conduta errada, pelos seus crimes. Alguém assume a culpa desta pessoa e diz: puna a mim e liberte ele. Eu assumo o castigo deste réu para que ele seja perdoado. É isso que Cristo fez em nossa vida na cruz do Calvário. Ele assumiu a nossa condição de réu. Ele assumiu a nossa condição de pecadores. Cristo diz: caia sobre mim a ira condenatória de Deus. Então, Deus Pai puniu em Cristo, porque era necessário que o Cordeiro Santo, o Senhor Jesus, fosse plenamente íntegro, viveu uma vida completa em obediência, sem errar em nenhuma coisa sequer, em nenhum simples ponto da lei. Então ele nos substituiu na nossa desobediência, viveu uma vida plena, perfeita diante do Senhor, cumpriu plenamente a lei e nos substituiu na cruz, que era nós que deveríamos ser crucificados, condenados, mas Cristo assumiu a nossa maldição. Por isso a confissão de fé trabalha serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, esta ira que recaiu sobre Cristo, da maldição da lei moral, porque quem não conseguia justamente era todos, que não obedecia à lei de Deus completamente, era considerado maldito. Fomos libertos também do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado. Como eu disse, nós ainda lidamos com o pecado, mas agora nós temos a condição de resistir o pecado. Temos a condição de não pecar. Quem está fora da pessoa, da cobertura da obra expiatória de Cristo, ele não consegue resistir o pecado. Mas o crente, quando ele é alvo da graça salvífica, recebe em si a obra expiatória de Cristo, o Espírito Santo o assiste e o dá condições de resistir o pecado. E também nós somos libertos da nocividade das aflições. O que é isso, queridos irmãos? A nocividade das aflições é aquilo que as adversidades da vida vêm confrontar nós na caminhada cristã. Peço para que alguém leia para nós Romanos 8, versículo 28, e outro lê Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, 71 também. Então, quando a confissão de fé diz que nós somos livres da nocividade das aflições, as aflições vêm em nossa vida, as tempestades, os problemas, dores, enfermidades, conflitos dessa vida vêm para nos confrontar, mas em Cristo estes problemas, estes intempéries são usados como instrumentos de Deus para nos fazer mais parecidos com Cristo, o nosso Salvador. Salmo 119, o salmista diz que reconheceu na aflição uma experiência que o ajudou a crescer. Quando ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos. Quem não está em Cristo, quem não é convertido, quem não é salvo através do Senhor Jesus, se desespera diante das dificuldades da vida, entra em
pânico, perde a esperança. O cristão que entendeu a providência divina, que é a mão misteriosa de Deus que conduz todas as coisas para que o seu propósito seja realizado, então entende-se, nós entendemos que Deus está trabalhando em nossa vida, usando até mesmo as coisas ruins, as coisas más, os atos bons das pessoas que fazem bondade, mas também Deus usa os atos maus, que aparentemente alguém pode até achar que é obra do diabo, mas não é obra do diabo. O Senhor Deus é soberano sobre tudo, sobre a criação, até mesmo sobre Satanás. Lembrando que Jó foi tentado, foi provado, e Deus usou Satanás, permitindo que Satanás o afligisse. Então, o crente, assim como José no Egito também, que passou por todas as aflições, foi traído, vendido pelos seus irmãos e chegou no ponto máximo, né, na terra do Egito, como governador. Quando os irmãos dele chegaram até ele, ele não culpou seus irmãos de terem o vendido como escravo. Ele disse que Deus conduziu aquela situação e o levou até onde ele estava, para que ele pudesse ser instrumento de auxílio e socorro, até mesmo na vida dos seus irmãos, da sua família, porque naquela época estava havendo um grande período de fome. Então o crente, ele é, como a confissão diz, livre da nocividade. O que é isso? Livre do mal que as aflições podem causar na mente de alguém que não entende a soberania de Deus. O crente entende que tudo que lhe acontece é para um propósito, é para que ele seja amadurecido, fortalecido e seja cada dia mais parecido com Cristo. Liberdade para ter livre acesso à presença de Deus. Nós entendemos que através de Cristo, quando a confissão diz somos livres da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, porque a morte já não tem poder sobre a vida do crente, a única coisa que a morte pode fazer a um crente é conduzi-lo à eternidade com Cristo, da vitória, da sepultura. Nós entendemos pela palavra de Deus que quando Jesus voltar, os mortos que estão sepultados ressurgirão com um corpo glorificado para morar eternamente com o Senhor. Então a sepultura não é o fim para o cristão. E da condenação eterna, nós somos livres através de Cristo. E agora, queridos irmãos, nós somos também em ter eles livre acesso a Deus. Esta é uma liberdade, podemos dizer que é uma das mais importantes liberdades que o crente tem, de se apresentar diante de Deus, visto que o homem está em condição de inimizade contra Deus. Todo ser humano que não está em Cristo, ele é considerado inimigo de Deus, e ele somente é aceito diante do Senhor pela obra de Cristo. Alguém lê para a gente Hebreus 10, do verso 19 ao verso 22. Vamos falar sobre essa liberdade de estar diante do Senhor. Hebreus 10, verso 19 ao verso 22. Quando nós aproximamos do Pai, isso é através da obra de Cristo, através do Espírito Santo, que agora trabalha em nossa vida, ele nos dá assistência na nossa vida espiritual, nos acompanha na nossa caminhada terrena, e essa é uma das grandes liberdades que temos de chegar à presença de Deus. Lembrando que os nossos irmãos da antiga aliança, no Antigo Testamento, tinham que ser mediados por um sacerdote. Eles não podiam sequer chegar no local do templo que era chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer sacrifício, primeiro por si, depois pela nação de Israel. O irmão nosso do Antigo Testamento não tinha acesso a este recinto. Agora,
em Cristo, na nova aliança, nós temos acesso livre à presença de Deus. Nós temos acesso gratuito à presença de Deus, mediados por Jesus, nosso sumo sacerdote. Pois quando Cristo morreu na cruz, quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era o véu que fazia uma divisão entre o local santo dos santos e o local onde os irmãos da antiga aliança podiam ficar. Então agora temos acesso livre à presença do Senhor Jesus. Queridos, então no parágrafo 2, nós vamos agora falar sobre só Deus é Senhor da consciência. Os irmãos puderem colocar, por favor, segundo parágrafo. Os irmãos que tiver a confissão impressa também podem nos acompanhar. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas, ou obedecer a tais mandamentos, por fim de consciência, motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e da própria razão. Texto bíblico que trabalha este assunto, eu vou ler para os irmãos, podem nos acompanhar na tela, por favor. Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 ao verso 23. Assim diz a palavra de Deus: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Nós entendemos que somente Deus é Senhor da consciência, porque Ele nos criou à sua imagem. Ele implantou na mente de cada ser humano um senso do que é reto, do que é justo, do que é verdadeiro. Este texto de Colossenses, ele vai contra a normas, regras de muitas denominações que criam essas regras, estes procedimentos, e dizem que isto é obrigatório para a santidade, para o crescimento espiritual da igreja. Quando diz, não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Eu fui criado em um contexto pentecostal, em uma igreja onde tinha os famosos usos e costumes. São doutrinas internas, o estatuto da igreja elabora isso e as pessoas têm que obedecer, porque senão não podem ser batizados, não podem participar da ceia. Exemplo disso, as irmãs não podem cortar seus cabelos, não podem usar maquiagem. Os irmãos, na época que eu estava, não podia jogar futebol, não podia assistir televisão, uma série de coisas. Então, são procedimentos contrários à lei do Senhor que ofendem a liberdade de consciência, a liberdade cristã que Deus nos deu através de Cristo. Vemos hoje muitas igrejas que querem conduzir a liturgia, conduzir o culto, lembrando-se do judaísmo. Quantas igrejas que carregam até o púlpito a arca da aliança, fazem sacrifícios, não sacrifício de animais, mas sacrifício de votos financeiros. Temos o famoso Templo de Salomão, da Igreja Universal, que foi construído como uma réplica do templo na época de Salomão. Então, a ideologia destes irmãos estão na antiga aliança, sendo que isto era apenas sombra daquilo que foi realmente cumprido, realizado na pessoa de Cristo. Então, nós temos que entender que somente Deus, somente o Senhor é o Senhor da consciência, e temos que obedecer de fato aquilo que a palavra de Deus nos manda obedecer.
as famosas coberturas espirituais. Muitos apóstolos, muitos líderes de igreja dizem que tem uma cobertura sobre seus membros, sobre os fiéis, e que eles não podem sair desta cobertura. A única cobertura que nós entendemos na palavra de Deus é Cristo, é a sombra do Altíssimo. Nós temos que ser submissos somente ao Senhor. Nós temos que entender que fora de Cristo, fora da palavra de Deus, não há nada que possa nos prender, não há nada que possa tentar regular a nossa vida. Também na doutrina e na adoração, nós temos que evitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. A nossa liturgia, o nosso culto, ele tem que seguir aquilo que está prescrito nas Escrituras, não deve ser incrementado nem adicionado algo a mais. Não podemos acrescentar, por exemplo, teatro, dança no culto, porque isso não está prescrito na palavra de Deus. Fazer isto é violar a liberdade, é violar aquilo que Cristo nos diz através da santa palavra. Em Mateus 15, versos 7 a 9, Jesus condenou pessoas que honravam a Deus apenas com seus lábios. Alguém lê para a gente Mateus 15, do verso 7 a 9, por favor. Jesus combateu a religiosidade superficial, hipócrita e fingida, principalmente os fariseus, que eram uma classe de judeus que a intenção deles era ser zelosos da lei. Eles eram contrários à secularização da lei de Deus que estava existindo naquela época. Os saduceus já eram mais liberais, já eram mais relaxados na lei de Deus. Os fariseus tentavam, com o seu rigor, com o seu zelo, serem mais fiéis à lei do Senhor, mas acabavam criando regras e costumes que não estavam embasados na palavra de Deus. Nós vemos muito isso em igrejas que adotam usos e costumes, igrejas que adotam procedimentos que estão no mesmo nível da palavra, mensagem e doutrina de homem que se equiparam à palavra de Deus. Alguém que obedece a isto, tendo consciência de que Cristo nos libertou dessas práticas, está violando, depreciando a liberdade cristã. Por verdade, estão querendo judaizar novamente a igreja. Paulo combateu isso. Paulo foi contra isso quando ele escreveu aos Gálatas. Havia judeus que se convertiam e queriam seguir ao Senhor Jesus, obedecer ao Evangelho, mas queria também seguir os costumes da lei, circuncisão, guarda de dias. Então Paulo falou que o único Evangelho é o Evangelho de Cristo. Se outra pessoa pregar outra doutrina que não fosse aquela que ele ensinou através do Evangelho, que fosse considerado anátema. Então Jesus condenou essa religiosidade vazia. Ele disse: esse povo me honra com os lábios. Isso aqui ele estava falando uma passagem de Isaías. Isaías já conviveu em um tempo que o povo já estava nessa religiosidade vazia, em obediência a expressões externas, mas o seu coração estava longe de Deus. Então, toda essa tradição humana, toda essa tradição de mentes de homens que vêm acrescentar na igreja algo que está além da palavra de Deus, ou contrário à palavra de Deus, deve ser rejeitado, porque em Cristo nós somos livres de obedecer algo que não está prescrito na palavra de Deus. Em Cristo nós temos a liberdade de consciência. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, a palavra de Deus diz: vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homem. Paulo diz que a nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade cristã, foi adquirida mediante o preço alto que Cristo comprou, pagou através da sua morte na cruz. Portanto, obedecer a doutrinas, rudimentos, ensinos de homens é depreciar a liberdade que Cristo nos adquiriu. Devemos agradecer ao Senhor porque somos livres, mas não devemos aceitar
falsos ensinos. Temos que ser como os cristãos de Bereia, que chegavam em casa e conferiam nas escrituras sagradas se aquilo que os apóstolos estavam ensinando era realmente daquela forma. Não podemos obedecer cegamente tudo aquilo que é falado por um líder. Se ele está, de fato, ensinando, embasado na palavra de Deus, nós obedecemos. Mas se ele está acrescentando a sua experiência, o seu achismo, aquilo que ele entende, não devemos aceitar, não devemos obedecer a isso. Então, queridos irmãos, vamos passar para o terceiro parágrafo. A palavra diz na confissão: aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destrói, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livre das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias de nossa vida. Alguém lê para a gente, por favor, para a gente entender melhor esse assunto. Gálatas 5 e 13. Carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Queridos irmãos, se alguém, a pretexto da liberdade, dizendo, já que eu sou livre, já que eu fui declarado liberto, agora eu posso praticar o que eu quiser, não há lei que me rege. Isto ele está subvertendo, destruindo o ensino da palavra de Deus. A ideia de liberdade não pode ser confundida com licenciosidade ou libertinagem, onde se faz tudo o que quer sem ter uma lei interna que o rege. Lembrando que nós somos libertos do pecado, da ira condenatória de Deus, somos libertos da necessidade de cumprir a lei cerimonial, mas agora nós vivemos para agradar e louvar ao Senhor. Somos livres para fugir daquilo que pode nos escravizar. Voltar à prática de pecado do qual fomos libertos através da morte de Cristo é desprezar o sacrifício do Senhor Jesus. Lembrando que o cristão é livre da condenação da lei, é livre do jugo do pecado, ele é transportado do cativeiro de Satanás para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus. Agora nós vivemos para agradar o Senhor. Foi tirado de nós o peso do pecado e nós recebemos agora o jugo de Cristo, assim como Jesus ensinou em Mateus 11 e 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O jugo de Jesus, ele é suave. Nós não somos libertos da necessidade de obedecer ao Senhor. Ao contrário, nós somos libertos da lei que nos condenava. Agora Cristo nos transformou e nos salvou, e o Espírito Santo agora nos capacita para obedecer à lei, não por medo, não por obrigação, não por medo do inferno, não por medo de Deus, mas agora nós obedecemos com prazer para agradar o Senhor. É o que acontece na vida do salvo. Antes ele tinha aversão pelas coisas celestiais, ele não tinha prazer em nada que era santo, ele não gostava de ler a palavra de Deus, não gostava de orar, e através da obra do Espírito Santo, agora ele tem amor pela palavra, amor pela lei do Senhor, e ele agora obedece, não com a intenção de ser salvo, mas agradecendo pela salvação já recebida. Lembrando, vamos ler Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. Eu vou ler, os irmãos nos acompanham. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Esse texto é um trecho da canção do profeta Zacarias, quando ele entendeu que o cristão é liberto do poder do pecado e de Satanás. Satanás para quê? Agora é para obedecer o Senhor. O cristão não pode entender que livre, agora ele pode pecar novamente e simplesmente pedir perdão novamente, sabendo que Cristo irá perdoá-lo. Isso é banalizar o pecado. Isso é banalizar a obra de Cristo.
Isso é banalizar o sacrifício que custou o sangue do nosso Salvador. Isso é desprezar a justiça que Cristo conquistou na cruz e imputou a nós, transferiu a nós. 1 Pedro 2,16, alguém lê para a gente, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2,16. A liberdade que recebemos em Cristo, como eu disse, não pode ser confundida com libertinagem. Pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser. Sou livre, nada me condena. O Senhor Jesus me salvou, me transformou e nele eu jamais perderei a minha salvação, então eu posso pecar e simplesmente pedir perdão novamente. O crente salvo, transformado, não entende isso. Exemplo, tem pessoas que acham que pode violar direitos autorais de alguém, por exemplo, escreveu um livro, produziu um álbum de músicas, acha correto piratear aquilo, comercializar, piratear aquilo, adquirir sem pagar o devido valor de alguém que trabalhou, se empenhou para produzir. E há cristãos que simplesmente vai lá e baixa e usa. Há cristãos que também vendem produtos que foi produzido por alguém que labutou, empenhou tempo, esforço para produzir. Novas formas de casamento que está existindo, novas formas de união, perversão da ética, perversão da conduta social. Existe um evangelho que aceita tudo. Existe o evangelho dos desigrejados, aqueles que não querem participar de uma igreja local, não querem se submeter a uma liderança, não quer congregar como família porque acha que está cheio de regras, mandamentos. Eles entendem que eles são santos, eles falam, eu sou a igreja, não tem necessidade de eu ir à igreja. Então, são justamente os que mais entendem essa falsa liberdade, essa libertinagem e faz mau uso da liberdade que Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Quem está em Cristo tem que entender que realmente ele nasceu de novo para uma nova vida, uma nova conduta e viver uma vida que testemunhe e glorifique ao Senhor. Infelizmente, o que vemos na vida de muitos crentes não é isso. São pessoas que, infelizmente, depreciam o Evangelho pela sua má conduta. Queridos, vamos ler então o quarto parágrafo, para a gente caminhar um pouquinho. O quarto parágrafo da nossa confissão diz: visto que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutualmente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, o que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com a censura da igreja. Os teólogos que elaboraram a nossa confissão de fé, orientados, pelo Senhor, entenderam que o crente, ele não tem o direito de se opor aos poderes e autoridades civis. Somos libertos da lei civil que se aplicava a Israel. Não existe hoje o Estado de Israel como representabilidade de Deus. Na antiga aliança, Israel representava Deus. Hoje a igreja é o novo Israel. Não temos que obedecer à lei civil que se aplicava a Israel, mas nós temos que ser submissos aos nossos governantes. O crente não tem o direito de se opor ou rebelar às autoridades por Deus constituídas. Quem tenta fazer isso, ele tenta destruir o próprio intento de Deus. Alguém lê para a gente 1 Pedro 2, verso 13 a 16. Melhor, eu vou ler, os irmãos nos acompanham, porque o tempo já está avançado.
1 Pedro 2, verso 13 a 16. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Depois, irmãos, podem ler em casa, Romanos 13, de 1 ao 8, fala também dos deveres do cristão diante das autoridades. Lembrando, queridos irmãos, que Pedro escreve esse texto agora para que os crentes sejam sujeitos a toda a instituição, ao governo, em um contexto em que a igreja era perseguida, em um contexto em que a sociedade e as autoridades eram hostis ao evangelho. E mesmo assim, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, os orienta a se sujeitar às autoridades e esta instituição humana, porque ela foi constituída por Deus. Quantos cristãos hoje que não querem se submeter às autoridades? Quantos cristãos hoje que não querem pagar impostos, fazer declaração de renda? Quantos cristãos hoje que não querem contribuir para o bem, para a paz externa da sociedade? Quantos cristãos que só criticam o governo, não vê nada de bom? Lembrando que Deus, na sua soberania, na sua divina providência, ele constituiu os governos que temos. Nós votamos, nós somos coparticipantes neste processo, mas quem coloca alguém no governo federal, no estado e no município é o próprio Deus. Crente que se rebela a essas autoridades, antes disso está se rebelando à autoridade do Senhor, porque o Senhor instituiu, colocou estas autoridades para que nós sejamos submissas a elas. Ainda que são governos maus, ainda que estão fazendo algo que não concordamos, ainda que está um caos, o governo, a política, mesmo assim nós temos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade justa. Não podemos entrar naquele grupo de pessoas que são apenas protestantes contra o governo. E o cristão também deve se submeter às autoridades constituídas na igreja. Quando nós vemos que a parte da confissão, segunda frase do quarto parágrafo: se publicar opiniões ou mantiver práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo, concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com a censura da igreja. O que é a censura da igreja? É a disciplina eclesiástica, a disciplina que preserva a santidade da igreja, é a disciplina que protege a igreja. Infelizmente, vivemos em um tempo que a maioria das denominações evangélicas não tem conhecimento ou não aplica a disciplina eclesiástica. Pastor Augusto Nicodemos foi questionado uma vez qual que é a necessidade urgente da igreja. Ele diz: a necessidade urgente da igreja é que haja a disciplina eclesiástica e que ela seja aplicada na igreja. Nós vivemos em tempos que as pessoas não concordam com disciplina eclesiásticas. Muitos falam: quem é ele? Quem é esse pastor para me disciplinar? Quem é esta igreja para me dizer o que eu devo fazer, como deve ser a minha conduta? Mas as autoridades da igreja também foram instituídas por Deus. Vamos ler Hebreus 13, verso 17. O escritor de Hebreus foi bem claro: obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês. Os nossos líderes e autoridades civis, eles zelam pela proteção, pela integridade, pela segurança da sociedade.
os nossos líderes espirituais, o conselho, os presbíteros, o pastor, que é o presbítero docente, eles zelam, eles oram, eles vivem para ensinar, para admoestar, para exortar e conduzir a igreja, e se preciso for, disciplinar algum membro quando ele comete uma falta que venha a depreciar ou manchar a reputação da igreja ou do evangelho. Então, é neste procedimento, nessa situação, que a confissão diz, podendo ser legalmente processados e visitados com as censuras da igreja. Lembrando que as censuras eclesiásticas, a disciplina eclesiástica não é para o mal, não é para preconceito, não é para discriminar alguém, mas é para resgatar a sua espiritualidade. Alguém que o conselho entende que deve passar por um período de disciplina, essa disciplina tem várias formas de aplicação, tem vários níveis. Essa disciplina é para que esse crente admoestado, levado ao arrependimento, venha refletir a sua situação em que está vivendo, se arrepender da sua conduta que está contradizendo os princípios da igreja, os princípios da palavra de Deus, e ele venha de fato se consertar diante do Senhor e venha novamente ser introduzido à comunhão da igreja. Infelizmente, vivemos em um contexto em que muitas igrejas não concordam com a disciplina eclesiástica, mas graças a Deus, a igreja presbiteriana entende, que nós devemos usar a disciplina eclesiástica, a igreja deve aplicar, pois a disciplina eclesiástica preserva a espiritualidade do cristão, preserva a santidade da igreja e glorifica o Senhor, lembrando que a disciplina eclesiástica é para que a santidade do Senhor seja mantida, para que a vida de alguém que está em desacordo com os princípios da palavra de Deus não venha blasfemar da santidade, não venha depreciar a santidade do Senhor. Então, queridos irmãos, nós fomos orientados e entendemos que a disciplina eclesiástica não é algo para fazer mal, não é algo para que venha discriminar alguém. 2 Tessalonicenses 3, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz: caso alguém não obedeça a nossa palavra por essa carta, vejam de quem se trata, não se associe com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. A disciplina eclesiástica tem a função de admoestar um crente faltoso, mas considerando-o como irmão. Há casos que chegam ao extremo em que há uma medida mais severa. Mateus 18, versículo 15 a 17, o Senhor Jesus falou, Mateus 18, 15 a 17, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Vemos aqui o próprio Senhor Jesus fazendo menção da disciplina eclesiástica. Há cristãos que têm um conflito com o irmão, ao invés de chegar no irmão e tentar resolver a situação, como a palavra de Deus diz, já prefere trazer a igreja ou trazer para outros irmãos, criando uma contenda, uma maledicência, criando a famosa fofoca. A palavra de Deus orienta que vá e repreenda seu irmão em particular. Se você conseguir convencê-lo, você vai ganhar. Se não ouvir, então leva 2 ou 3 testemunhas, leva com você 1 ou 2 pessoas, e aí, mediante 2 ou 3 testemunhas, se ele concordar, resolvida a situação, aplica-se o perdão, a reconciliação. Mas se ele recusar ouvir essas pessoas, aí sim, exponha o assunto à igreja. E também, por último, se ele recusar a igreja, Jesus disse para considerá-lo como gentio e publicano. Jesus usou essas expressões, gentio e publicano, porque na cultura, na época que Jesus diz,
publicano não era considerado alguém que praticava a piedade, não era alguém justo, era alguém que era considerado pior dos pecadores. E gentio era alguém que não fazia parte da comunidade de Israel. Então, em casos gravíssimos, a igreja tem a autoridade pela palavra de Deus. A disciplina eclesiástica não foi criada pelo homem. A disciplina eclesiástica foi instituída pela palavra de Deus. Lembrando que Cristo, ele governa a igreja e ele mesmo instituiu as autoridades da igreja e ele governa através dos líderes, do ensino, dos presbitérios, do conselho, e todos os pecados persistentes que o povo de Deus se recusa a abandonar deve sim sofrer as censuras eclesiásticas. E há pecados mais graves que exigem a atenção da igreja e exige também a atenção das autoridades civis. Exemplo disso, maridos que violentam mulheres. Exemplo disso são pessoas que fazem uma conduta que está contrariando a igreja e contrariando o Estado. Então, esta pessoa, Augusto Nicodemos, uma vez disse que o marido que violenta a mulher, ele deve ser disciplinado pela igreja e deve ser delatado às autoridades, à polícia, para que ele também pague pelas suas consequências mediante as autoridades. Então, nós devemos, como cristãos, entender que a disciplina eclesiástica deve ser recebida pela igreja como preservação e não como destruição do membro. Há pessoas que, quando são disciplinadas, saem da igreja. Há pessoas que, quando são corrigidas, não aceitam. Há pessoas que não entendem que o conselho, o presbitério, alguém, o líder que está chamando ao arrependimento, não deve fazer essas coisas, porque entende que só Jesus deve julgar. É lógico, Jesus julga, mas ele usa os seus líderes constituídos na igreja para aplicar essa função. Queridos, então, concluindo, que Deus nos dê graça e sabedoria para agradecer pela liberdade cristã, pela liberdade de consciência que temos, que não venhamos fazer mau uso dessas liberdades, porque elas vieram até nós, chegaram até nós, porque Cristo pagou um preço caro. Cristo nos comprou, nos libertou do poder das trevas, do reino de Satanás, e nos deu estas liberdades, e que nós venhamos executá-las, usá-las em nossa vida, de forma que o Senhor Jesus venha a ser glorificado.